Pronto. Boa noite, né, pessoal? Vamos começar um assunto novo aqui, certo? Funções e procedimentos. Tá certo? Assunto novo aí. O que é uma função? Uma função encapsula um código. O que eu quero dizer com encapsular? Eu quero dizer que ele contém um código, certo? Ele contém um código que poderá ser invocado ou chamado por qualquer outro trecho de programa. Quais são as vantagens de usar funções? Eu vou resultar em códigos mais fáceis de serem entendidos, simplifica o código, pois quebra um problema maior em outros menores, e reduz a incidência de erros de programação. Como assim eu vou resultar em códigos mais fáceis de serem entendidos? Porque como você vai montar suas funções, as funções acabam virando novas instruções. Então essas novas instruções, elas, de alguma maneira, elas são mais fáceis de você entender, tá? Quando a gente começar a ver os exemplos, você vai entender mais facilmente o que isso significa. O que eu quero dizer que eu simplifico o código? A gente vai pegar um problema maior, vai quebrar em problemas menores, e cada problema menor a gente vai resolver com uma função, certo? Quando a gente agregar essas funções junto, eu vou ter a solução do problema maior. Tá? Isso é um paradigma de programação. A gente dividir para conquistar. Você tem um grande problema, você divide esse problema em problemas menores, resolve individualmente cada problema e você terá a solução do problema maior. Certo? E por que eu vou reduzir a incidência de erros de programação? Eu vou reduzir porque quando eu quiser fazer alguma alteração, eu vou fazer a alteração apenas na função. Uma vez que eu alterei na função, eu vou automaticamente estar alterando em todos os lugares que essa função é utilizada. Tudo bem até aí? Vamos ver alguns exemplos de função. Mas antes vamos ver a sintaxe de função. Como é que eu declaro uma função em JavaScript? Eu declaro assim, eu uso a palavra reservada function, dou o nome da função, abro parênteses e passo parâmetro 1, parâmetro 2, vírgula, parâmetro 3, vírgula, parâmetro n, tá? Lembrando que esses parâmetros são opcionais. Eu posso ter como não posso ter, tá? São opcionais. E eu vou ter um código da função, um código que vai fazer alguma coisa, e vou ter um return, um resultado. Ou seja, eu vou retornar alguma coisa. Uma função, ela retorna alguma coisa, certo? Vamos dar alguns exemplos aqui agora. Por exemplo, suponha que eu quero calcular a média de 3 notas. Como é que eu faço isso usando função? Eu vou criar uma function, declaro function, um nome da função que eu vou chamar de média, certo? Abre parênteses e declaro nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3. Essa nota 1, nota 2, nota 3 são as notas que eu vou passar para a minha função. Que nem na função da matemática. Eu não tenho lá um f de x, que no x é uma variável que eu passo. Então, mesma coisa funciona aqui na minha função aqui. Eu pego o f é minha média e o x seria as minhas variáveis aqui, que no caso seriam nota 1, nota 2, nota 3. Então, eu declaro uma variável soma, que eu vou somar o conteúdo das variáveis nota 1, nota 2, nota 3, e finalmente vou fazer um return, soma dividido por 3, que é assim que eu calculo a média. Certo? Como é que eu vejo o resultado dessa função, aplicação? Eu faço um document.write, parênteses média, 7, 8 e 6. Ele vai me retornar como média 7. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Vamos ver mais exemplos. Aí, abstraia a cabeça de vocês, porque o recurso de função é um recurso muito poderoso. Veja o que a gente vai fazer agora. Se quer que execute esse exemplo, vamos executar. Vamos executar. Abre o código aqui. Média 1.html. Script. Deixa eu organizar aqui o código. Fazendo document writing. Pronto. Vamos executar ele. Média 7. Tudo bem até aí? Viu aí?
a execução. Viu aí, Rafael? Pronto. Aí veja só, o recurso de função, ele é muito poderoso. Vê o exemplo que a gente vai mostrar aqui agora. Olha só. Eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero calcular as médias, mas é de um conjunto de notas. No caso, um array. O que eu vou passar para essa função média é um array de notas, certo? Então, estou passando assim, ó. Eu vou criar uma variável var, soma igual a 0. Vou criar um laço for aqui, que eu vou somar todas as minhas notas, que foram passadas aqui pelo esse array aqui. E depois vou fazer uma soma dividido por notas.length. Esse notas.length aqui é a quantidade de notas que foi passada. Dessa maneira aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma função média que não funciona só para 3 notas. Ela funciona para uma nota, para 2 notas, para 3, para 4, para 5, para 10, para 15, para 20, para quantas notas você quiser. Certo? Então, com a mesma função média, eu posso fazer o quê? Dependendo como ela foi elaborada, como ela foi construída, ela permite que você calcule uma média para mais de uma nota. Certo? No caso, nós estamos usando um array para fazer a soma das notas. Certo? Vamos pegar esse exemplo aqui e executar? Olha. Média 2.html. No final eu faço o documento.write notas, né? Vou executar ele aqui. E ele me retornou 7 também. Tá vendo aí? Agora, vê só que interessante. Ele me retornou média 7, mas se eu quiser, por exemplo, eu quero calcular para 2 notas. O que é que eu tenho que fazer? Eu só vou mudar aqui, ó, a quantidade de notas que eu vou passando pelo meu array. Aqui, ó. 7 e 8. Vai me dar um quê? Um 7,5. Certo? Ó. 7,5. Viu aí? E se eu quisesse para calcular para 4 notas? Como é que seria 4 notas? Vou botar aqui um 9. Dá um 7,5 também? Deu um 7,5 também. Que coincidência. Chutei aqui e deu um 7,5. Vamos ver aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vou botar uma média 7. Ele vai me retornar com média 7. Certo? Ó, média 7. Viram aí? Ou seja, a minha função, dependendo de como ela foi construída, ela permite fazer o quê? Ela permite que eu possa fazer ela funcionar de várias maneiras diferentes. Certo? Isso é muito interessante você poder fazer isso. Você está tá criando uma função mais flexível, uma função mais poderosa de certa maneira. Certo? Uma vez que ela é mais flexível, ela tem uma capacidade maior de resolver mais problemas. Dá para botar um prompt como parâmetro, a gente vai ver já, viu, Atos? A gente vai ver já um exemplo parecido com isso aí que você quer fazer. Tá? Olha. E se eu quiser fazer isso aqui, ó? Eu quero ler um número inteiro informado pelo usuário. Tá? Eu posso fazer uma função, por exemplo, que tem um prompt? Posso sim. Posso sim. Então, eu vou fazer assim, ó. Function, uma variável chamada ler inteiro, onde eu passo uma mensagem. Eu vou criar uma variável var num,
faço um do while, com while com qual condição? Is not a number, ou seja, enquanto não for um número num, eu quero que execute esse código aqui, eu quero que ele continue pedindo, aparecendo um prompt com a mensagem que eu passei. Então, como é que eu faço para mostrar o número inteiro? Eu quero fazer assim, ó, document.write, ler inteiro com a seguinte mensagem, informe sua idade. O que vai acontecer? Enquanto o valor que eu for colocar lá na variável, na minha caixa lá, de entrada, ela não for um número inteiro, ele vai ficar pedindo o prompt até eu informar. Vamos executar esse exemplo? Ler inteiro. Pronto. Vamos executar aqui o código do programa lenteiro. Tá aqui, ó. Lenteiro. Informe sua idade. Vou botar ABC. Ok. Informe sua idade. QWE 23. Informe sua idade. Eu tenho 43. Ok. Aí finalmente ele mostrou o 43. Ou seja, enquanto eu não digitei um número, ele ficou repetindo. Informe sua idade, informe sua idade, informe sua idade. Até que eu digitei uma idade, um número. Quando eu digitei um número, ele aceitou. Certo? Eu poderia fazer outros tipos de entrada, Por exemplo, eu quero que o usuário informe um valor entre 1 e 10. Eu poderia alterar esse código para fazer esse tipo de coisa? Poderia. Poderia, perfeitamente. Certo? Inclusive, fica como um exercício para vocês. Se eu quisesse que ele lesse um inteiro entre 1 e 10, o que é que eu tinha que alterar nesse código para poder fazer isso? Certo? Volta no código, por favor, professor. Botar o quê? Voltar no código. Botar no código? Tá. Tá bom, obrigado. Mas eu já publiquei esse material, viu, Arthur? Já tá no Classroom já. Não, só queria ver essa alteraçãozinha que o senhor fez aí se não for nota number, né? Aí Sim. repetir. Mas tá no material também. Beleza. Tá tudo lá no material, viu? Continuando. Se eu quiser calcular a fatorial de um número, como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer function, uma função chamada fatorial, por exemplo, onde eu passo um número e eu quero saber o fatorial desse número. Então, eu tenho aqui dentro o código que eu vou usar para calcular um fatorial de um número qualquer que a gente já viu anteriormente. E eu estou retornando um resultado, que o resultado contém o quê? O valor do fatorial do número. Se eu fazer fatorial de 0, ele vai me retornar 1. E se eu fazer fatorial de 5, ele vai me retornar 120. Tá? Vamos executar esse código para ver o resultado? Fatorial.html. Scripting. Vamos executar ele aqui agora. Retornou 1 e retornou 24. Deveria ter retornado outro valor, né? Deixa eu só
ampliar aqui. 24. Esse valor está correto? Tá não, né? Por que ele retornou 24? Deixa eu ver aqui. Fatorial de 5. Ah, é porque é menor ou igual que número. Desculpem aqui, faltou igual, viu? Vamos executar novamente. Tá aqui. Aqui. Pronto. Agora está correto. Certo? Fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 5 é 120. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Veja que eu usei uma função para fazer isso, né? Eu reutilizei essa função. Olha, e se eu quisesse, por exemplo, fazer um fatorial mais alguma coisa? Eu poderia, por exemplo, alterar aqui dentro da função fatorial e automaticamente, onde eu utilizaria o fatorial, ele já ia automaticamente funcionar com essa nova funcionalidade. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer o fatorial de um número, só que como eu estava feito antes, eu quero fazer do número só do número anterior a ele, não do número exato. Por exemplo, se eu botar fatorial de 5, ele calcula fatorial de 4. Como é que eu faria isso? Eu alteraria aqui na função, né? E automaticamente ele já vai alterar em todo o meu código, certo? Onde eu estiver utilizando o fatorial, ele alterar automaticamente. Certo? Isso significa o quê? Significa justamente isso aqui, ó. Reduz a incidência de erro de programação. Porque uma vez que eu faço um código numa função, quando eu alterar essa função, ele automaticamente propaga em todos os lugares. Se eu tenho uma função que ela já está correta, eu não vou repetir esse código em outras porções. Eu vou usar a minha função que eu já sei que está correta. Então, eu vou diminuir a incidência de erro de programação. Deu para entender aí? Alguma dúvida? Professor, não entendi direito o que faz o outro código a só aceitar números. É a função isNotANumber. Viu, Rafael? Essa daqui, ó. isNotANumber. Enquanto não for um número, NotANumber, aí faço o paciente com prompt de novo, com a mensagem escolhida. Viu? Deu para entender? É ele que faz. Esse isANumber é uma função. Aí, eu não tinha contado antes, mas agora eu posso contar para vocês. Por exemplo, o que a gente vem utilizando, muitas instruções, são funções também. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, minha função prompt é uma função, o paciente também é uma função. Como é que eu sei que paciente é uma função, Fabrício? Porque ela vem assim, ela vem um nome, abre parênteses, alguma coisa ou não, é opcional, fecha parênteses. Tem um nome, abre parênteses e um fecha parênteses, significa que esse carinha é uma função. Então, paciente é uma função, prompt é uma função, isANumber, isNotANumber é uma função. Tudo isso é uma função. Document.write é uma função. Tudo são funções. Certo? E o que é um procedimento? Um procedimento é uma função que não retorna nenhum resultado. Qual é a sintaxe dele? É assim, ó. Eu tenho um function, é muito parecido com função. Function, nome da função, eu passo o parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, parâmetro 4 ou parâmetro n. E esses parâmetros são opcionais, eu posso ter, eu posso não ter. E eu vou criar um código aqui sem o meu return. Certo? Vamos dar um exemplo. Exemplo. Se eu quero escrever uma mensagem na tela, eu posso criar uma função chamada escreve e passar na mensagem. Onde eu faço um document.write da mensagem que eu quero e faço um document.write para pular uma linha. Ou seja, o meu escreve já vai ser uma função que pula a linha. Tá? Eu não preciso ficar colocando o BR para ele pular a linha. É só usar o escreve que ele já pula a linha para mim. Certo? Vamos utilizar essa função para você ver? Olha, vou colocar no código aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu ver.
no fatorial. No fatorial, eu tenho um documento write 0 e faço BR, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar minha função aqui, escreve, ó, minha função escreve, com documento.write, assim. E em vez do documento.write do fatorial aqui, eu vou chamar minha função escreve, ó, como vai ficar. Não preciso mais agora do BR, eu já tenho na função escreve. Tudo bem até aí? Vamos executar agora minha função fatorial? Viu aí que deu o mesmo resultado? Vou dar um reload para você ver aqui, ó. Deu um reload, deu o mesmo fatorial. Aí você fala, Fabrício, eu não quero pular uma linha, eu quero pular duas. Como é que eu faço? Ora, é só eu chegar aqui, ó. Colocar mais um BR aqui. Ô, Tá professor, aqui, ó. Oi. se eu escrever, se você escrever menor que BR maior que um do lado do outro, também funciona? Funciona também. Eu fiz assim porque é só mais rápido. Você precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Faz sentido. Certo? Mas funciona também. Ó, cadê aqui o browser? Tá vendo aí que ele pulou duas linhas ao invés de uma só? Viu aí? Vou fazer o que você sugeriu, viu, Arthur? Ó, e se fosse assim, Fabrício, será que funcionaria? Cadê? Aqui. Deu um reload aqui, ó. Tá vendo que funcionou? Ficou a mesma coisa? Significa que ele pulou duas linhas. E se eu fizesse assim, ó? Também ia ficar do mesmo jeito e ia ficar do mesmo jeito. Certo? Fica a gosto do freguês. Tá? Cadê? Aqui no meu navegador. Aqui, ó. Deu reload, continuou do mesmo jeito. Viu aí? Fica a gosto do freguês. Agora, o interessante é que, uma vez que eu escrevi a função escreve e já sei que ela está correta, ao utilizar a escreve, eu automaticamente já sei que minha função está correta e estou utilizando ela. Eu não preciso fazer um documento.write, botar um BR. E se eu esquecesse um BR? Seria um erro de programação. Mas como eu escrevi escreve já com os dois BR, por exemplo, eu já sei que ele já está correto. Então isso reduz o erro de programação. Tá joia? Que é uma das vantagens da utilização de funções. Vamos continuar aqui. Ô, professor, Oi. se eu tiver um código muito extenso, e aí eu me deparar com esse daí, escreve fatorial 0, só que a função em si, escreve, tá lá em cima, e eu quero ver como é que ela, tipo, que função que é essa? Eu consigo selecionar isso daí, tipo, apertar algum botão e ele me mostrar onde é que tá essa função? Boa Você pergunta. consegue Deixa eu ver entender? se ele faz aqui assim. Faz. Você segura o Ctrl e aperta no botão do mouse que ele vai bater lá na função. Ah, massa. Obrigado. Viu? Isso no VS Code, né? Uhum. Seleciona, bota o Ctrl e aperta E nela aperta, que ela né? vai. Tá bom, certo? obrigado. Ela aparece a mãozinha, aí você vai direto nela. Tá joia? Continuando. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida de alguém. Qual é a diferença de parâmetro e argumento? Ora, tem parâmetro, existe um negócio que a gente chama de parâmetro real e parâmetro formal, tá? Parâmetro formal é a declaração que você faz na função. E o parâmetro real é aquilo que você passa de valor na função. Entre parâmetro e argumento, normalmente eu acredito que não tenha diferença não, viu, José? A não ser que argumento aí seja o valor que você passou no parâmetro da sua função. Professor, o que Oi, é parâmetro diga. e argumento? Deixa eu só aumentar o volume aqui, que está muito baixo para mim aqui. O que é parâmetro e argumento? Parâmetro e argumento é esse aqui, ó. É o que a gente passa para a função. Como é que a gente se comunica com a função? A gente se comunica através de parâmetros, certo? Ah, esses parâmetros aqui, ó. Esses carinhas daqui são os parâmetros da minha função, ó. Número, mensagem, em linha inteira aqui, ó.
mensagem, na média, notas, na média 1 aqui, nota 1, 2, 3, isso aqui são todos os parâmetros da minha função. Eles vão acabar funcionando como se fossem variáveis. Como é que eu faço para me comunicar com a minha função? Eu uso parâmetros, esses parâmetros funcionam como se fossem variáveis. Que eu passo para a minha função. Oi? E argumentos que ele comentou? Argumentos são... você pode ver como se fossem sinônimos. Um sinônimo para parâmetro. Tá bom, obrigado, professor. Nada. Vamos continuando aqui. Aqui. Bom, aí além de procedimento, a gente já viu o procedimento, a gente tem o que a gente chama de função recursiva, tá? Vamos começar dando uma olhadinha nas figurinhas para você entender mais ou menos qual é a ideia de recursividade, certo? Isso aqui, o que eu tenho, é um fractal, tá? Olha só. Ou então, parece um fractal, digamos assim. Eu tenho uma bolinha, 4 bolinhas, e as bolinhas estão sendo agrupadas. Aqui eu fiz 4 bolinhas, agrupamento dessas bolinhas, e aqui eu agrupei mais ainda conjunto. E assim por diante, vou crescendo nesse padrão aí. Tá joia? Note que tem um padrão de repetição. Não sei se você consegue ver esse padrão de repetição. Ou então aqui, ó. Nessa imagem aqui, eu tenho foi capturado um vídeo, né, de uma tela que foi capturado dessa tela, que foi capturado da tela, que foi capturado da tela, até o infinito. Entendeu? Deu para entender aí? Então, eu tenho uma tela que tem uma tela dentro. Eu tenho outra tela que tem outra tela dentro. Eu tenho uma tela que tem a tela dentro. Eu tenho uma tela que tem a tela dentro. Então, essa imagem aí, ela nos remete a mais ou menos a ideia de recursividade. É uma coisa dentro dela mesma. Certo? Então, o que é uma função recursiva? É uma função que invoca ela mesma. Eu chamo ela mesma. Tá? E ela tem que apresentar o mesmo resultado de uma versão de uma função não recursiva. Eu posso criar uma função recursiva e uma função não recursiva dela mesma? Posso. Eu posso ter duas versões fazer a mesma coisa. De uma maneira recursiva e de uma maneira não recursiva. Tá? Geralmente, a função recursiva ela apresenta um código menor e mais simples de ser entendido. Tá? E quando você vai construir uma função recursiva, você precisa preencher 2 requisitos. E esses 2 requisitos são importantíssimos. O primeiro requisito é a condição de parada. Você tem que ter uma condição de parada. Em que momento que eu vou parar dessa recursividade? Desse chamar, desse chamar. Porque se eu não disser assim, eu quero repetir isso 5 vezes. Por exemplo, uma tela dentro de uma tela dentro da tela 5 vezes. Se eu não tiver essa condição de parada, eu vou bater no infinito. E um computador não é uma máquina infinita. É uma máquina finita. Ela tem um limite. Certo? Eu não posso fazer ao infinito. Então, um computador é uma máquina finita. Ela não vai trabalhar até o infinito. Então, você tem que determinar esse limite. Até onde é que eu vou? Esse até onde é que eu vou é a minha condição de parada. Certo? E, além disso, ela tem que chamar a si mesma no bloco de código dentro da função. Dentro dela mesma, ela tem que chamar ela mesma. Certo? Esses são esses 2 requisitos que você precisa ter para construir uma função recursiva. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Ô, professor, desculpa, o senhor pode explicar de novo? Posso. Qual parte? No geral, função recursiva. Certo. Uma função recursiva, ela invoca ela mesma. É uma função que chama ela mesma. Que nem lá no desenho. Eu tenho uma tela, que dentro dela tem outra tela, que tem outra tela, que dentro da tela tem outra tela, que dentro da tela tem outra tela, e assim por diante. Até o infinito aqui. Mas a gente sabe que no computador não trabalha até o infinito. Ela tem um limite. Ele tem um limite finito que eu posso trabalhar. Certo? Bom, qual é a vantagem dela, da função recursiva? Ela apresenta um código menor e mais simples de ser entendido. Tá joia? Mas para você construir uma função recursiva, você tem que preencher 2 requisitos. O primeiro é a condição de parada. Em que momento que eu vou parar essa recursividade? Em que momento eu vou parar esse chama ela várias vezes? Ela fica dentro de um estrutura de repetição. É como se fosse uma estrutura de repetição que tem que ter um limite de parada. Mas eu tenho que determinar quando é que eu vou parar. Você vai ver claramente essa condição de parada no exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco. Certo?
E eu tenho que chamar essa função dentro do bloco de código da função. Você vai ver exatamente isso aí no exemplo, certo? Vamos mostrar o exemplo, que fica mais fácil de entender. Eu construí a mesma função fatorial que a gente tinha feito anteriormente, só que de maneira recursiva. Tá joia? Como assim de maneira recursiva? Eu vou fazer umas continhas aqui que você vai entender bem direitinho. Deixa eu chamar aqui um editor de texto. Em branco. E aumentar aqui a fonte. Pronto. Vamos supor que eu tenho um 5 fatorial, certo? Um 5 fatorial, a gente sabe que é igual a 4, desculpa, a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é isso? Concorda comigo? Sim. Bom, só que você pode enxergar também um 5 fatorial dessa seguinte maneira também, ó. Um 5 fatorial, ele é igual a quem? É igual a 5 vezes 4 fatorial. E quem é 4 fatorial? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. E quem é 3 fatorial? É igual a 4, ou desculpa, 3 vezes 2 fatorial. E quem é 2 fatorial? 2 fatorial, ele é igual a 2 vezes 1 fatorial. E quem é 1 fatorial? 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial. E quem é 0 fatorial? Aí, por definição, 0 fatorial é igual a quem? A 1. Morreu aí. Essa é a condição de parada. Meu 0 fatorial é igual a 1. Você concorda comigo que eu posso escrever isso aqui assim? Para chegar no meu 5 fatorial? Pode. Aí, se eu resolver de baixo para cima, eu vou chegar na resposta que é 120. Ó, 0 fatorial é 1. E quem é 1 fatorial? É 1 vezes 0 fatorial, que é meu 1. Então, 1 vezes 1 é 1, que é 1 fatorial. E quem é 2 fatorial? É 1 vezes 1 fatorial, que é desculpa, é 2 vezes 1 fatorial, né? 2 vezes 1 fatorial é 2. Joia. E quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 fatorial, que é 2, que é 6. Quem é meu 4 fatorial? Meu 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial não é 6? Então, 6 vezes 4, 24. E quem é meu 5 fatorial? É 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24. 5 vezes 24 dá 120. Então, é assim que eu chego no resultado, que é 120. Deu para entender aí? Deu sim. Se você entendeu isso aqui, você vai entender fatorial, a recursividade bem direitinho nesse exemplo aqui que eu vou dar. Eu tenho aqui minha function fatorial, onde eu vou passar um número, que eu quero saber nesse num aqui, que é um parâmetro, qual é o fatorial desse número. Então, a minha condição de parada é a seguinte: se o número que for passado for igual a 0, quem é que eu tenho que retornar como valor? 1, porque 0 fatorial é quanto? 1. E quem é minha resposta no meu fatorial? Ah, o meu fatorial é o meu número, que eu passei, vezes fatorial, menos número, menos 1 fatorial. Olha aqui eu chamando fatorial de novo aqui, ó. A minha função aqui, ó. É por isso que ela é recursiva. Dentro do meu bloco de código que está aqui, eu chamo ela mesma. Eu chamo fatorial aqui dentro, ó. Eu faço fatorial dentro de fatorial, ó. Aí, por exemplo, se eu chamar 5 fatorial, quem ele vai responder para mim? Ele vai chamar aqui 5 não é igual a 0? Não. Então, vem para cá. Então, quem vai retornar para mim? 5 vezes fatorial de número menos 1. Número menos 1 é quanto? 4. Ou seja, número o fatorial de 5 é 5 vezes fatorial de 4. Aí ele vem para cá e faz, quem é fatorial de 4? Fatorial de 4 não é igual a 0? Não. Então, fatorial de 4 é quanto? É 4 vezes fatorial de 3. E quem é fatorial de 3? É 3 vezes fatorial de 2. E quem é fatorial de 2? É 2 vezes fatorial de 1. E quem é fatorial de 1? 1 vezes fatorial de 0. E aí ele vem para cá e faz, e quem é fatorial de 0? Num é igual a 0, então ele retorna 1. Que é exatamente igual a esse exemplo que a gente fez aqui, ó. Deu para entender aí? Dúvidas? Deixa eu ver no chat se tem alguma dúvida.
Atos agora eu consegui entender. Atos, Arthur. Atos dizendo que função recursiva no projeto pessoal. Nada, Atos. É fácil demais. Olha, se eu não praticar, vou esquecer rapidinho. Tem que praticar. Tem que praticar. Certo? Agora, você pergunta assim, é toda função que eu posso fazer dela recursiva? Não, nem toda função você pode fazer dela recursiva, né? Você tem que analisar se há uma repetição naquilo ali, se ele se repete. E você entender qual é a natureza onde se repete. Se usa muito isso, professor? Demais. Se usa muito, sim. Ó, vamos comparar o código para você ver? Deixa eu fazer só uma comparação rápida aqui para você entender como são as coisas, ó. Cadê meu código fatorial? Eu vou mostrar isso aqui comparado com esse aqui, ó. Olha a diferença do código. Quem é mais simples de entender e até de escrever? O código da esquerda, que é o recursivo, ou o código da direita, que é o não recursivo? Você concorda comigo que o código da esquerda é muito mais simples e muito mais fácil de entender que o código da direita? Sim ou não? É porque eu já estou acostumado com as instruções do for. Pois mas, é, de fato, é mais fácil entender o da esquerda. Pois é, exatamente. Essa é uma das razões que o fator... Tem problemas que são complexos, muito complexos, que você resolve de uma maneira muito... É porque eu não posso falar porque são assuntos mais avançados. Mas existem problemas que você resolve usando função recursiva de maneira muito mais simples do que uma função não recursiva. Muito mais simples mesmo. Quer ver outro problema que você resolve com recursividade também? É o da potência de um número. Eu quero calcular a potência de um número. Como é que eu faço para fazer ela de maneira recursiva? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer juntos aqui? Vou chamar de potência. Potência. Script. Aí eu vou criar uma função, function, potência. Eu vou fazer ela recursiva, certo? Potência recursiva. Eu vou passar um número, certo? Vou passar um número. Só que eu tenho que passar, na verdade eu tenho que passar dois números, né? Eu tenho que passar a base e o meu expoente, né? Na verdade eu tenho que passar dois números. Como é que eu vou saber calcular ele? Ora, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, nessa potência aqui, se o meu expoente for igual a 0, aliás, vou fazer assim, a 1, retorne a base. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 1, eu já sei que a base é 1. Mas isso aí não vai contemplar, por exemplo, quando for o expoente 0. Quem sabe que um número com expoente 0 tem que dar 1, né? Então, eu vou botar aqui, expoente 0, retorna como número 1. E quem vai ser eu vou retornar aqui, caso o expoente não seja 1? Eu vou retornar minha base vezes minha potência, passando novamente minha base, mas vou passar meu expoente menos 1. Concordam comigo? Tá na dúvida? Vamos para cá. Vamos para cá, vamos fazer as continhas, Ó. Luciano tá perguntando se não dá para usar a estrutura de repetição. Dá para usar a estrutura de repetição, mas é porque eu estou fazendo isso aqui de uma maneira recursiva. Poderia fazer também com for? Claro, Luciano, pode fazer com for também. Mas, se o professor disser assim, eu quero que você fizesse questão de prova. Faça uma função recursiva. Não puxaria apenas a potência menos 1? Como assim, Rafael?
Não, aí eu não estou botando potência de número negativo não, viu? É uma potência mais simples. Não, ficou potência, base, menos expoente, menos 1. Posso sim, Luciano, mostrar como é que seria com for. A função da classe MEF é recursiva? Não. Por que não? Porque é para ter máxima eficiência. Int vai ir diminuindo até chegar em 0 e o expoente retornar 1. Exatamente, Atos. Então vai chegar até 0 e o expoente retornar exatamente, Atos. Exatamente, você entendeu exatamente. Eu não disse que você entenderia? Você entendeu exatamente. Deixa eu botar um exemplo lá no código. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar fácil de ver o que vocês estão escrevendo. Porque como é que eu vou chegar, como é que eu cheguei nesse código? Eu cheguei nesse código assim, ó. 2, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não. Quem é 2 elevado, um exemplo, quem é 2 elevado a 3? A potência 3. Não é 2 vezes 2 elevado a 2 ao quadrado? E quem é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado. Não é igual a 2 vezes 2 elevado a 1? E quem é 2 elevado a 1? Não é igual a 2 vezes 2 elevado a 0? E quem é 2 elevado a 0? Não é igual a 1? Eu poderia ter parado aqui no 2 elevado a 1, poderia ter parado aqui. Só que se a pessoa passasse como expoente um 0, o que ia acontecer? Ele não ia me retornar 1. Certo? Vamos botar para executar isso aqui. Document.write. Potência. Passando como base 2. Vou botar 2 elevado a 0. Só para a gente ver que vai mostrar 1. E 2 elevado a 3. Para mostrar que vai... 2 vai mostrar 3, que vai mostrar 8. Certo? E 8. Olha a resposta aí. 2 elevado a 0 é 1. E 2 elevado a terceira é 8. Justamente o que a gente procurava como resposta. Atendendo a pedidos aí, Luciano pediu para fazer uma versão não recursiva desse problema da potência. Como é que seria uma versão não recursiva? Vamos lá. Vou criar outro código aqui. Salvar aqui como potência 2.html. Você pode botar lá rapidinho? A Posso? potência... Só um minutinho. Aqui. Obrigado. De nada. Deu para ver até o clique. Clique. Tirar as fotos, não foi? Não, eu Tem esse da desligo potência dos o slides? Tem não, Murilo. Inventei agora de fazer. Mas tá no vídeo, tá gravado. Então tá aqui. Como é que seria potência sem recursividade? Seria assim, ó. Function, potência, passando como parâmetro a base e o expoente. Aí eu faço como? Eu faço for, vou criar uma variável que eu vou chamar de resultado e vou chamar ela igual a 1. Aí eu faço for var i igual a 0, enquanto o meu i for menor
aqui o expoente. Faça aí mais. Faça resultado é igual a resultado vezes base. Finalmente retorne o meu resultado. Se a pessoa passar como resultado 0, 0 é menor que 0, não. Então, 0 menor que 0, 1 é 0, então vai retornar 1. Pronto, tá certo. Fazer aqui documenting.write, executando a potência, fazendo a mesma coisa, né? Aqui, ó. Vamos executar essa potência aqui não recursivo? Potência não recursiva. 1 e 8. Igualzinho ao potência recursiva. Mesmo resultado. Vou botar na versão recursiva, tá? Aliás, não recursiva. Aí, Luciano, é a versão não recursiva, certo? Para fazer a mesma coisa. Rafael pergunta, professor, me referi na parte do return que ficou return base vezes potência, base expoente menos 1. Poderia ficar apenas expoente menos 1 entre parênteses? Não. Porque você tem que passar novamente. Porque, boa pergunta, viu, Rafael? Eu tenho que passar base, vírgula, expoente, porque a função potência, ela pede 2 parâmetros. Como ela pede 2 parâmetros, eu tenho que passar 2 carinhas. Aqui, ó. A minha função potência, eu não passo um carinha e outro carinha, a base expoente. Então, quando eu for chamar potência de maneira recursiva, eu tenho que chamar 2 caras também. A base e expoente menos 1, que é outro número. Mas ele não lê essa base de dentro? Sim, eu quero que leia a base de dentro mesmo. Mas se ele não lê a base de dentro, é isso, é? Ô, professor, eu não entendi esse, tipo, base, vírgula, expoente. São os parâmetros. Tá falando daqui de cima, Não, né, Arthur? Sim, mas, tipo, quando eu coloco os dois aí dentro, assim, base, vírgula, expoente, aí o que que ele vai, tipo, É como se eu o que fizesse que vai assim, acontecer Arthur. aí? Ó, é como se eu fizesse assim, Arthur. Deixa eu te mostrar. É como se eu fizesse uma coisa assim, ó. Fazer assim, ó. É como se eu fizesse uma coisa assim, ó. Entendesse? Aí eu passasse, Sim, aí eu sim. fizesse, aí eu fazia, aí quando eu chamo Entendi. potência 2,0 é como se fizesse um negócio assim, ó. Entendi. Entendeu aí? Aí quando eu chamo O senhor potência só tem, então, 2,3 é como se eu fizesse assim, ó. então quando o senhor coloca dentro ali como parâmetro, o senhor só está declarando que vai usar essas duas variáveis aí dentro da função. Exatamente. Entendi. Tá bom, obrigado. Exatamente. Você entendeu perfeitamente. Perfeitamente. É exatamente isso. Mais dúvidas, pessoal? Sim, Diga. ali embaixo, quando o senhor coloca no return, que base vezes potência, aí coloca o parâmetro, né? Base, vírgula, expoente menos 1. Já que o senhor só está mexendo no expoente, por que que o senhor coloca a base também? Ou esse menos 1 está subtraindo da base e do expoente? Não, ele só tá subtraindo do expoente. Por que eu estou Então fazendo por que que o isso? senhor Por também isso coloca aqui, na ó. base?
Não, mas eu digo, por que que o senhor também, dentro desse parâmetro aí embaixo, o senhor coloca a base também? Não deixa só o expoente, já que o senhor só está subtraindo um do expoente, Ah, entendi. entendeu? Porque eu não estou passando. Porque minha função potência não são dois parâmetros? Sim, sim. Aí eu tenho que passar Aí dois você tem que colocar parâmetros. igual aí embaixo, né? É. Mesmo que seja Ah, igual, eu tenho que passar dois parâmetros. entendi, entendi. Eu achei que se o senhor só colocasse o expoente menos um, e ele ia entender Não, que o ele não senhor tem está essa se inteligência não. referindo Ele não tem àquela essa função inteligência não, potencial. Arthur. Tá bom, obrigado. Tá? Atos pergunta assim, quando chega em zero e retorna expoente 1, como ele vai calculando para dar o resultado da potência inicial? Ele calcula de trás para frente, Atos. Eu não sei que expoente zero, qualquer base com expoente zero não é 1, é só você fazer de trás para frente, assim, ó. 2 elevado a terceiro, né? 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado, né? 2 elevado a 2 elevado a 1. Quem é 2 elevado a 1, né? 2 vezes 2 elevado a zero. Quem é 2 elevado a zero, né? 1. Então, aí ele começa a resolver de trás para frente. Aí ele faz, quem é 2 elevado a 1? É 2 vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a zero não é 1? Aí ele vai substituindo. Aqui vai ser 1. Aí quem vai ser aqui? Que isso aqui não vai ser igual a 2. Aí quem vai ser isso aqui? Não vai ser 2. Aí 2 elevado a 2 ele sabe que é 4. Quem vai ser 2 elevado a 2? Não é 4? Que isso aqui vai dar 8. É assim que ele chega no resultado. Deu para entender aí, Atos? Ele vai fazendo de trás para frente. Não é massa? É massa, Atos. O cara que inventou esse negócio é um cara muito inteligente, viu? Essa é a parte da recursividade exata, correto? Rafael pergunta, essa é a parte da recursividade exata? Existe recursividade não exata, Rafael? Agora eu fiquei na dúvida, viu? Como assim, recursividade exata? Luciano pergunta assim, poderia usar as 4 operações no lugar de multiplicar, né? Depende do que você quer fazer, Luciano. Mas, se você quiser somar, depende do que você quer fazer. Tudo depende do que você quer fazer. Rafael, foi no sentido dele puxar a função e modificar apenas o expoente. Puxar a função e modificar apenas o expoente? Eu acho que sim. Se eu entendi sua pergunta, eu acho que sim. Luciano, você perguntou aqui na função recursiva, tá aqui, ó. Se podia usar 4 operações aqui no lugar da multiplicação. Aí, depende, Luciano, o que é que você quer chegar com esse resultado? Porque aí já não seria função potência, seria outra coisa. Né? Já não seria uma função para calcular a potência de um Mesmo, professor. número. Seria outra coisa. Então depende. Poderia se usar assim, né? Poder usar, você poderia. Mas aí já não seria potência, seria para calcular outra coisa, né? Tá bom. Poder pode. Aí a sua criatividade é que define o que você quer fazer. Eu posso tentar calcular alguma raiz, professor, por este método. Calcular alguma raiz. Poder até pode, viu? Mas eu acho que vai dar mais trabalho. Porque depende de como você vai fazer essa raiz aí. Existem várias maneiras de calcular uma raiz quadrada de um número. Uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Depende de como você vai fazer. Talvez uma função recursiva não seja A mais forma mais adequada, fácil que eu não. encontrei foi aquela Não, de mas ali usar você o está usando... asterisco. Tipo, número. Sim, Ah, mas é usando a função. usando dois asteriscos, né? De exponencial, né? Entendi. É, aquela ali que já tem na linguagem, aquela ali é a mais fácil que tem, né? É tipo isso que eu mandei no chat, que seria. Sim, Tá. n elevado a 1 meio, né? 0,5. É, na linguagem seria, né? Isso aí seria a raiz quadrada de um número. É. É porque por debaixo dos panos a linguagem faz outra coisa, entendeu? A linguagem transforma isso aí numa função por debaixo dos panos
que calcula a potência de um número. Ele faz muita coisa por debaixo dos panos. Aí eu acho que a função recursiva para calcular uma potência de um número talvez não seja a maneira mais eficiente. Porque programação, eles procuram fazer muita maneira mais eficiente. A gente não está preocupado tanto assim na eficiência, a gente está preocupado mais na lógica, né? Deu para entender aí? Beleza. Dúvidas, pessoal? Não? Tá. Eu vou preparar uma lista sobre esse assunto e vou colocar. Por falar em listas, vocês viram que eu coloquei a lista valendo ponto sobre arrays? Eu botei uma lista lá valendo... Olha, botei 2 semanas para fazer aquela lista. Botei 2 semanas, viu? Não vou aceitar, dessa vez não vou aceitar atrasos, não. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, não entregou. Certo? Tem 2 semanas para fazer. 2 semanas. Tá? A partir dessa semana tem 2 semanas. Não, a de treino você faz para treinar, viu, Arthur? A de treino você faz para treinar. E a normal é para entregar. Aí, qual é que você faz? Você faz tudo. Quanto mais exercício você fizer, melhor para você. Você vai treinando para a prova. A que o senhor vai passar agora sobre funções, vai ser de treino ou vai ser valendo ponto? Eu posso fazer as duas. Você quer uma de treino também? É bom. Então eu faço uma de treino, então. Eu faço o que vocês mandam, rapaz. Se vocês querem uma de treino, eu faço uma de treino. Aí eu faço uma de treino, pronto, sempre bom de treino, joia. Então, Rafael, eu faço a de treino e depois eu faço uma valendo ponto, tá certo? Pronto, ótimo. Então, gente, por hoje só, deixa eu fazer a chamada. Nossa chamadinha.